Falando de storage S3, né, o que seria o Ceph Object Gateway? Certo, o Ceph Object Gateway, ele também é conhecido como Rados Gateway, que é uma API S3, né, parecido com a da Amazon, que é Simple Storage Service. Então, o que acontece? É uma solução de armazenamento de objetos escalável, né, que vem embarcada junto com a solução de storage Ceph. Então, a gente consegue utilizar por meio de conexões de API o armazenamento de objetos dentro de buckets. E quais são as principais características? Certo, as principais características do Ceph Object Gateway são a imutabilidade. Você consegue definir um período de tempo onde você consegue tornar um objeto imutável. Então, com a imutabilidade, você tem, digamos assim, uma maior proteção contra ataques de ransomware e encriptação dos dados. Também, outra característica bem interessante seria o versionamento de objetos. Você consegue habilitar o versionamento de objetos e você consegue ter várias versões como uma forma de segurança, né? Tem algumas outras características também que seriam de auditoria, né? Então você consegue auditar, né, digamos assim, essa gravação dos objetos e também monitorar, digamos assim, aonde esse dado está armazenado, né? Então você tem essas características bem interessantes aí que tornam o uso do S3 mais seguro. E onde é mais utilizado? Hoje, o S3 ele é bastante utilizado no armazenamento de logs, também armazenamento de mídia. A gente vê também bastante o uso na questão de armazenamento de backups. Então, tem diversas ferramentas como a Veeam, né? A gente tem também o Veritas. Então, tem diversas ferramentas, a Acronis também. Você consegue estar destinando, fazendo a conexão com a API do S3 para estar armazenando backups. Então, ele é bastante utilizado para armazenamento de backups, logs e também de mídias. Então, basicamente, algumas instituições financeiras e órgãos governamentais utilizam bastante o S3 justamente por essa questão da imutabilidade, essa segurança, esse versionamento dos dados, onde você consegue armazenar backups, né, ou dados, objetos, arquivos, o que for, em buckets de S3, você consegue, habilitando a imutabilidade e o versionamento, ter uma segurança extra, né, para não correr o risco de encriptação de dados, né, esses ataques que a gente vê ali onde você tem um dado criptografado, né, com a imutabilidade você consegue definir um período onde esse dado ele fica imutável, então não sofre nenhuma alteração. Então você tem também essa retenção aí, esse versionamento dos objetos ali, dos dados armazenados nos buckets de S3. Então isso é bastante interessante para armazenamento de longo prazo, né? Então agora falando um pouco da alta disponibilidade do serviço da S3, ele trabalha com HAProxy, então você consegue, né, por múltiplos gateways de S3, você consegue prover essa alta disponibilidade do acesso, né, aos buckets, aos seus dados. Então, o que acontece? Com a alta disponibilidade e também com a escalabilidade dessa solução, isso se torna muito vantajoso, né, para as empresas, para as organizações, utilizar esse armazenamento de forma de longo prazo, onde você consegue estar armazenando por longos períodos várias informações de forma segura, né, onde todo o dado que você coloca ali dentro se torna basicamente um cofre, né? Você consegue, com políticas, né, você consegue ter toda a auditoria, todo o monitoramento, né? Ainda mais com essa questão da imutabilidade, versionamento de objetos, se torna uma solução muito vantajosa para as organizações.